Isso tem relação com o ciclo circadiano, né? Exato, que é o que a gente fala quando a gente entra no sono, que aí eu entendo como que tá o descanso. O sono, esse cara que foi tão massacrado durante anos, né, cara? Sono sinônimo de preguiça, sinônimo de improdutividade, sinônimo de falta de rendimento. E no empreendedorismo, muitas pessoas incentivam a falta de sono, cara. Que agora que você tem que sacrificar, você tem que entrar no 5 a.m. Club... Todo mundo indo dormir 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, incentivando o pessoal a dormir, acordar às 5. E é legal essa crença das 5 da manhã, que a gente estava comentando sobre isso, que as pessoas acham que elas só vão ser extremamente produtivas e saudáveis se elas acordarem exatamente às 5 horas da manhã e ter um dia grande. Só que existem diferenças genéticas que modulam o nosso ciclo circadiano. São cronotipos diferentes e são divididos, por exemplo, no matutino, vespertino e intermediário. O matutino é aquele que tem uma tendência de acordar bem cedo e dormir mais cedo, produz mais durante esse período. O vespertino é aquele que acorda um pouco mais tarde e dorme um pouco mais tarde. Mas o mais tarde é do pôr do sol. Não é 2 da tarde, né? Exatamente. O sol, do pôr do sol não, do nascer do sol, desculpa. O sol entre 5 e meia e 6 da manhã começa a nascer. Se você acorda 8 horas, você já nasceu, você já está acordando bem depois do nascer do sol. Agora, a produtividade e o rendimento de fato não é normal se você acorda 10, 11, 12 horas e isso precisa ser avaliado. Então, o matutino, ele gosta de acordar em torno de 5 e meia, 6 horas da manhã. E a pessoa mais vespertina, isso são diferenças genéticas. Então, tem até um estudo recente que colocou pessoas matutinas e pessoas vespertinas e elas assinaram fizeram um questionário de memória, atenção, cognição de manhã e às 19 horas da noite. E eles perceberam que, de fato, as pessoas matutinas, elas se deram melhor no questionário de foco, atenção e cognição de manhã e as noturnas às 19 horas da noite. E, infelizmente, é claro que não dá para adaptar isso ao sistema educacional e não é adaptado. Cara, se você é vespertino, 7 horas começa, pronto, mas você vai render menos. É uma luta, né? Para essas pessoas deve ser mais uma luta contra a biologia daquela pessoa, né? Exato. Então, entender como é o seu perfil genético, né, também é importante para que você saiba melhorar e adequar a sua produtividade. Então, uma dica para quem quer melhorar o horário de acordar, que precisa acordar um pouco mais cedo e acorda 10, 11 horas, é ir aos poucos colocando o despertador 30 minutos antes, porque se você fizer mudança extrema, você não vai conseguir, você vai estar um caco a hora que você está acordando. E aí, voltando àquela questão de a exposição à luz, começar com o seu despertador e entender um pouco dos horários de dormir também. E o tempo de sono, assim? A gente fala, o nosso corpo ele aciona diversos hormônios com a falta de luz e com a incidência de luz. Quando que eu deveria começar a dormir? Quanto que é o recomendado de sono para os padrões atuais, né? Acho que as pessoas ainda têm muito na cabeça aquela velha, precisa de 8 horas de sono. E tem surgido aí também alguns temas de que uma parte da população não precisa de tanto sono assim. Isso é verdade? Existem mesmo essas pessoas que conseguem dormir só 4 horas por noite e ficam ótimas? Então, na medicina, nada é exato. Nada é exato, né? Existem coisas que há 5 anos atrás eram extremamente negativas para a saúde, que hoje a gente vê que na realidade são benéficas e vice-versa. Coisas que a gente usava antes e que hoje a gente vê que não é o correto. Mas os estudos mostram que de 6 a 8 horas é o montante ideal de sono. Eu costumo considerar pelo menos 7 horas, mas cada paciente se adapta fisiologicamente a uma quantidade de sono. Eu acho que o mínimo 6 horas. Porque por mais que às vezes você acorde um pouco, você acorde produtivo, com energia, depende da clínica e de como que você acorda, do que você suplementa, se é algo que também está sendo como uma bengala ali, beleza, eu durmo 5 horas, 4 horas, mas acordo, tomo um medicamentozinho ali e tô voando. Então, às vezes aquilo a longo prazo pode ser que prejudique de certa forma, porque o sono ele é fundamental para a consolidação da memória e cognição. A gente tem estudos que mostram que privação crônica do sono aumenta a incidência de depressão, quem dorme menos tende a engordar mais, falta de sono aumenta a resistência insulínica a longo prazo. Além disso, durante o sono, a depuração de resíduos neuronais,
Como se fosse aquela sujeirinha que vai sendo limpada durante a noite por um fluxo de um líquido que está lá no cérebro e que vai fazendo a limpeza dos resíduos e descansando de fato o seu cérebro para que você consiga ter uma performance boa no outro dia. Isso ocorre durante a noite. Líquido cérebro espinhal, não é não? Oh, sim. E... O nosso cérebro não tem sistema linfático, né? Ele precisa de um mecanismo de limpeza para também estar eliminando essas impurezas, né? E o engraçado é que tem estudos que mostram que existe um acúmulo de algumas proteínas ao longo dos anos ali, por essa falta de depuração de resíduos, de limpeza, dessa higiene aí que faz durante a noite no cérebro, que estão ligadas a Parkinson, Alzheimer, doenças neurológicas. Olha que interessante. É claro que sim, se ficar isso acontece a médio a longo prazo, não se ficar uma semana sem dormir não vai bem, acontecer, não necessariamente. É um acúmulo, né? É um acúmulo, A gente costuma falar que é a base do iceberg, né? A ponta do iceberg são as doenças, mas por baixo existe uma série de hábitos que vão ao longo do tempo prejudicando e gerando essa inflamação crônica que leva a essas doenças. E então, comentando também sobre a questão do sono, existe o pico de produção de melatonina ali no meio da madrugada, entre 1 e 4 horas da manhã, que é a principal reguladora do nosso ciclo circadiano. Além dos fatores ambientais, que são também grandes reguladores do ciclo circadiano, a exposição à luz, a nossa temperatura corporal muda no dia e na noite, nossos hormônios mudam ao longo do dia, a produção de melatonina muda ao longo do dia, picos de cortisol que estão ligados à energia, à parte de disposição, a rendimento também cognitivo, mudam durante o dia. E tudo isso é regulado pelo nosso ciclo circadiano. E um dos fatores é esse tal do gene clock, que muda a diferença genética mais matutino, vespertino, intermediário ali, que é algo que você precisa adaptar. Então, não necessariamente você precisa acordar às 5 horas da manhã, exato. Uma das perguntas que você pode fazer é, se eu tivesse de férias durante uma semana, eu preferia acordar 6, 7 da manhã ou eu preferiria acordar 8, 9, tranquilo, sem estresse, sem nada? Então isso deve ser raro essas pessoas vespertinas aí, né? Matutinas, né? E o pior que tem, cara. Tem paciente... Eu tem não gente consigo, que prefere acordar eu não consigo acordar depois das 5h30, 6 horas, mesmo que eu não tenha dormido bem. Eu falo, cara, parabéns. Olha só, eu treinei muito nesse horário, cara, mas se eu tiver que escolher, era sofrido, assim, saía de casa com tudo escuro, assim, era muito sofrido, assim, sim, sabe? Com certeza. E aí depois você começa a fazer as contas, né, do que de fato vale a pena, se vale a pena você sabe fazer esse sacrifício. E é o que você mais se adapta. O importante é que você treine, né? Então, não necessariamente, preciso treinar de manhã, senão eu não vou ter um dia com rendimento, eu não vou estar bem no meu dia. Não, cara, é tudo adaptável na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aí que a questão do sono e essa regulação, um sono ideal é aquele que você deita entre 10 e 11 horas e consegue acordar com os primeiros raios solares sem despertador. Em torno ali das 6, 7, você consegue acordar sem necessidade de despertador e descansado, é claro. Um sono efetivo durante esse tempo. Agora, para você dormir 6 horas, você precisa se organizar para estar na cama 6 horas e meia antes de você começar a acordar. Existem alguns hábitos, como por exemplo higiene do sono, que alguns hábitos no seu dia a dia que podem melhorar a qualidade do seu sono de fato. Um deles, por exemplo, é evitar cafeína muito próximo da noite, evitar a própria bebida alcoólica e como isso está ligado à cognição também. Tem um estudo que falou que mostrou que, claro que não é um estudo extremamente cientificamente muito bom, porque ele tem um pouco número de participantes, mas ele sugeriu que quando você ingere álcool à noite, você perde 40% do seu aprendizado dos últimos 2 dias da sua vida. Então, por exemplo, os universitários ingeriram álcool, perderam praticamente 40%, ou seja, além disso, você vai perder seu tempo tendo que ler de novo aquilo que você... Isso tem a ver com o que você estava falando, que é a consolidação da memória, de ter um sono de fato reparador. É isso? Exatamente.